Bom dia a todos, meu nome é Marcos Gomes e a nossa videoconferência de hoje é benefício de contingências familiares e nós vamos falar hoje sobre o salário família. Hoje é dia 13/5/2020, né, e essa videoconferência está sendo preparada para a disciplina de Direito Previdenciário da PUC Minas. Começando os trabalhos, nós temos que falar primeiramente que o salário família, ele não é um benefício de salário de contribuição. E o que significa isso? Significa que ele tem caráter rendencial, então ele complementa a renda do segurado, e ao complementar a renda do segurado, né, ele pode ter valor inferior ao piso previdenciário. E o piso previdenciário nada mais é do que a quantia do salário mínimo nacional, a título definido pelo governo federal nos meses de janeiro de cada ano. Hoje em dia, antigamente, maio, depois houve uma política de antecipação dessa alteração do salário mínimo, e aí, a partir dessa política de alteração do salário mínimo, nós tivemos de abril para março, de março para fevereiro, e já há alguns anos, esse aumento ele é concedido nos meses de janeiro. Dito isso, então, nós estamos falando que o salário família, ele também como o salário maternidade, um benefício de contingência. E por que ele é um benefício de contingência familiar? Porque ele auxilia a família em um determinado período. Nós já vimos que o salário maternidade ele tem um período de duração, né, que em regra geral é de 120 dias, normalmente começando 28 dias antes do parto e depois 92 dias depois do parto. Mas aqui a contingência por dois elementos constitutivos, né? A existência de filhos menores de 14 anos ou incapazes, ou seja, necessariamente ele não tem que ser menor de 14 anos, porque se ele tiver alguma incapacidade que demande uma atenção especial dos pais, ele pode ainda, esses pais vão continuar recebendo o benefício de salário incapacidade da criança. E, normalmente, essa incapacidade costuma ser permanente, né? Então, seria, inclusive, desde o nascimento, com incapacidade permanente até desse filho incapaz. Agora, a regra geral é outra, né? A partir do momento que nasce uma criança, essa criança vai dar direito aos pais, aos segurados, da percepção do salário família, a criança chega à idade de 14 anos de idade. E quando ela chega a 14 anos de idade, automaticamente ocorre a cessação do benefício de salário família. Mostro para vocês que esse, a princípio, seria o primeiro requisito, né? Então, o requisito que envolve a concessão ou a caracterização do fato gerador previdenciário, que é a existência de filhos de 14 anos, inválidos. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito de concessão, também caracterizado como fato gerador, é que o segurado seja de baixa renda. Tá? O segurado seja de baixa renda. Nós já explicamos no momento anterior, nas nossas aulas, que o segurado de renda é aquele que não ultrapassa os 2 salários mínimos, né? E é que ele é cadastrado no CAD único do governo federal, né? Que é o programa de benefícios assistenciais do governo federal para essa população de baixa renda. E aí, normalmente, nós temos o NIS, né, que é o número de inscrição social, e esse NIS que é concedido à população, esse NIS identifica ser um segurado de baixa renda, enquanto que o NIT é um número
trabalhador, esse já é o cadastro junto ao INSS, ao seu programa, porque o número de inscrição do trabalhador, ele demonstra aquele ato administrativo de inscrição. Então, quando a gente fala de NIS, isso significa uma inscrição de uma pessoa no CAD único. Além disso, senhores, nós temos que demonstrar, então, ou pelo menos só simplesmente comentando, que, a princípio, o governo tem a intenção de pagar aquele benefício emergencial de R$600, aqueles que estivessem cadastrados no CAD único. Então, aqueles que já estavam cadastrados tiveram a percepção desse benefício emergencial pelo isolamento devido à pandemia mundial de coronavírus, foi automática a concessão, né? E dito isso, nós seguimos, né? Então, nós temos ainda um requisito, e esse requisito é a condição de beneficiário, do salário família. Agora, essa do salário família, ela envolve uma análise, tá, dos artigos legais. E ao falarmos dos artigos legais, eu tenho que mencionar para vocês quais são os artigos que verificam ou que prevêem a concessão da família. São os artigos 65 e seguintes, benefício da Previdência Social, né? E ainda os artigos 81 e seguintes do Regulamento da Previdência Social. Então, são esse conjunto de normas, sabendo ainda que existe uma previsão de salário-família na Constituição como risco social que conceda esse às pessoas. Então, quando a gente fala de beneficiário, vocês têm que entender que o beneficiário não é a criança. O beneficiário é o segurado. Então, quando falamos de beneficiário segurado de salário-família, vocês têm que partir do pressuposto, né, que o salário-família ele vai ser concedido, prestem muita atenção, né, muita atenção, aos seguintes segurados. Primeiro, segurado empregado. Então, vamos lá, 3 condição de segurado, 3.1, segurado empregado, é a primeira hipótese. 3.2, segunda hipótese, o segurado empregado doméstico, tá claro, doméstico, e aí eu já peço uma retificação lá na apostila que eu deixei isso passar, tá? Porque a partir da emenda constitucional dos domésticos, né, da PEC dos domésticos, se não me falha a memória, emenda 71, né, os domésticos também passam a ter direito ao salário família. Esse salário família dos domésticos, ele sempre foi gerido via e-social, desde a implementação em novembro de 2015. Né? Então, como é que era feito isso? O empregado doméstico tinha que apresentar a certidão de nascimento do seu filho, menor de 14 anos, ao empregador doméstico, e o empregador doméstico inseria no e-social, inserção no e-social do filho menor de 14 anos. E aí o próprio fazia, utilizando seus algoritmos, né, a análise de concessão ou não do salário família. E aí esse salário família era pago diretamente pelo empregador ao empregado doméstico e depois compensado na guia de contribuição previdenciária. Mas isso vamos para frente, isso a gente vai chegando lá. Mas então nós temos que segurado empregado a percepção, doméstico também tem direito à percepção, tá claro? E nós temos ainda mais um caso de segurado, né, que é o segurado trabalhador avulso. O avulso também faz jus à percepção do salário família. Além desses casos, né, nós temos casos de alguns aposentados que também têm direito a esse salário família. E esses aposentados demonstrados
no parágrafo único do artigo 65. Estamos mencionando para vocês aqui agora. Então, primeiro, nós estaríamos falando, então, dos aposentados. Quais seriam os aposentados? O primeiro aposentado que tem direito é o aposentado por invalidez, 3.4. Então, aposentado por invalidez. Obviamente, com os demais requisitos anteriores, ou seja, você tem que ter filhos menores de 14 anos ou inválidos, e ainda que esse segurado seja inválido. E essa condição de beneficiário envolve a condição de segurado, né, para alguns casos, e no outro, a condição de aposentado, seja o aposentado por invalidez, seja ainda os aposentados por idade, né? Então, aí vamos lá. E aí nós temos 3.5, os aposentados por idade da lei. Então, utilizando-se por critério atual do aposentado por idade, mas a antiga, anterior à PEC, a Emenda Constitucional 103 de 2019, então, daqueles homens com mais de 65 anos de idade, né, aposentados por idade, ou mulheres com mais de 60 anos de idade, sabendo o redutor, né, de 5 anos de idade para aqueles rurícolas, porque aí a aposentadoriedade rural, ela para homens é com 60 anos de idade, para mulheres com 60 anos de idade. E, finalmente, nós temos o último caso, que é o 3.6, os demais aposentados, quando, e aí eu tenho que escrever, aposentados quando nós tivermos o quê? Uma idade. Tá? Terá uma idade. Quando tiver 65 anos de idade para homens e 60 anos de idade para mulheres. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que o requisito etário é a concessão de salário família para os aposentados, com exceção do aposentado por invalidez, que também faz jus a esse benefício. Agora, então, olha, é bastante gente, né? Nós estamos falando de segurado empregado, nós estamos falando de empregado doméstico, avulso, aposentado por idade, aposentado por tempo de contribuição com mais de 65 anos, e homens ou mulheres com mais de 60 anos. E tem todos os demais aposentados, inclusive caso de aposentado, de aposentadoria especial. Se tiver esse caso, também é possível. Só que no caso de aposentadoria especial, não é comum que o segurado que tenha se aposentado com aposentadoria especial seja de baixa renda. É mais que ele tem uma renda supervivenciária. Tá claro, gente? Então é isso que nós estamos falando. Daí nós podemos seguir os nossos conteúdos. Vocês têm que saber o seguinte, muitíssima atenção, vocês têm que saber o seguinte, os aposentados, né, ou seja, percepção ou responsável pelo pagamento. Então, vamos começar assim. Quem são os responsáveis pelo pagamento? Primeiro, paga o salário maternidade direto ao valor do benefício para os aposentados. Aposentado por invalidez, por idade, e aqueles que têm mais de 65 anos de idade, homens, 60 mulheres. Então, o INSS é responsável por esse pagamento diretamente no valor do benefício. Tá bom, senhores? No valor do benefício. Quando a gente fala dos segurados, prestem muita atenção. Nós temos o seguinte, empresa, no caso de empregado, tá? E o empregador doméstico, no caso de segurado empregado doméstico, são responsáveis pelo pagamento do salário família.
vai ser pago juntamente com o salário normal do empregado ou do empregador. Claro, gente? Então, essa é a regra. Então, o que nós temos? Eles pagam esse benefício, ou seja, sai do bolso do empregador doméstico e paga direto para o empregado, sai do bolso da empresa, né? Ou seja, ela paga o bolso e paga o salário empregado de uma vez. E depois que essas pagam esse salário família, tá? Tanto a empresa como o empregador doméstico tem direito à compensação tributária. Então, como é que ele faz a compensação tributária? O valor do salário que pagou para o empregado e depois compensa na contribuição que ele tem que verter. No caso da empresa, ela vai fazer a compensação na contribuição sobre folha de salários. E no caso do empregador doméstico, ele vai fazer a compensação diretamente na contribuição social do empregador. Então, na sua contribuição, que é chamada contribuição do empregador doméstico. Tá claro? E essa contribuição social, ela incide naquele carnê que eu falei anteriormente para todos vocês. Então, não há esse dinheiro, supostamente, ele não é pago pelo empregador, ele é pago pelo INSS, tá? Mas, e como ele é pago pelo INSS? O INSS é o responsável final pelo pagamento do benefício. E o salário família continua sendo um benefício previdenciário. Tá claro, senhores? Isso aqui é importante vocês terem uma ideia. Além disso, senhores, eu tenho que mostrar mais uma coisinha para vocês, tá? Quando a gente fala ainda de trabalhador avulso, o trabalhador avulso tem outra peculiaridade diferente. A forma de pagamento do trabalhador avulso, ela é... perdão. Antes de falar do trabalhador avulso, eu tenho que falar mais importante. Tá? Tanto a empresa quanto o empregador doméstico, eles são obrigados a guardar todos os documentos essenciais para concessão do salário família, e eu vou falar deles daqui a pouco para vocês, período de 10 anos, para se submeter às fiscalizações da Previdência, né? E aí a gente tem mais uma questãozinha importante, tá? Já falamos anteriormente, o Supremo Tribunal Federal entende que o prazo de guarda desses documentos é 5 anos, mas como um advogado de direito previdenciário, eu aconselho a todos os empregadores, sejam eles inclusive os domésticos, que guardem por um período de 10 anos esses documentos. Porque é complicado que judicializar em função da guarda de documentos. Eu volto a falar, como fala aqui, o prazo seria de 5 anos, porque seria o prazo, né, para o lançamento do tributo, né? Então, sob a cadência do lançamento. E a gente sabe ainda que 5 anos também pode ser o prazo de prescrição do débito tributário, né, a contar do dia 1º do exercício seguinte ao do lançamento, para aquelas hipóteses em que houve efetivo lançamento. Então, essa seria a forma de cálculo da prescrição tributária previstas no CTN, Código Tributário Nacional, se não me falha a memória, no artigo 173 e 174. Mas tudo bem. Então, a partir dessa ideia, agora sim, a gente vai para o trabalhador avulso. E o trabalhador avulso, ele também tem direito, né, de percepção, mas como é que vai ser feito o pagamento? O INSS encaminhado, vou até escrever aqui, para o trabalhador avulso, o INSS
encaminha o dinheiro, não é isso? As verbas para o pagamento ao sindicato, não é isso? Ou ao OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. E esses órgãos, não é isso? Esses órgãos, seja o sindicato ou o OGMO, são responsáveis por elaborar as folhas de pagamento. Né? Então, OGMO ou sindicato vão elaborar as folhas de pagamento e são responsáveis pela distribuição do família, pela distribuição do salário família. Isso é importante, né? É bastante importante. E vocês têm que saber o seguinte: o que foi pago de salário família, em hipótese alguma, incorporará o salário dos trabalhadores que estiverem na ativa, do empregado ou ainda do trabalhador avulso. Então, pago de salário família é aquela ajuda momentânea para auxiliar no custeio dos segurados. Né? Então, vocês têm que ter mais ou menos essa noção. Né? Então, é importante que vocês saibam também que o valor do salário família não é uma quantia relevante, não é uma quantia relevante. Esse benefício, e agora eu estou entrando na temática RMI, né? Esse benefício, ele foi chamado RMI, da caixa de leite. Da caixa de leite. Quando a gente fala de benefício da caixa de leite, senhores, benefício da caixa de leite, isso demonstra que o valor dele não é algo extremamente relevante, mas é algo... E aí eu volto ao inicial que eu mostrei para vocês, que ele tem indenizatório. E se ele tem caráter indenizatório, ele ajuda a população de baixa renda, né, desde que preenchidos os requisitos, a manter seus filhos menores de 14 anos ou inválidos. Então, nós temos um conjunto de requisitos que cerca essa situação. Né? Então, ao falarmos dessa caixa de leite, a gente vai na lei, né? A lei ela vai ter os dispositores, né? E lá vai falar o seguinte, né? Artigo 66. E no artigo 66 ele vai falar o valor da filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade aí vai falar 1.360 cruzeiros, quando a remuneração mensal do segurado não ultrapassar 51 mil cruzeiros, e 170 cruzeiros, né, para o segurado com remuneração mensal superior a 51 mil. Olha, gente, nós tivemos atualizações de normas decorrentes de normas de inferior à de lei federal. Né? Então, obviamente, vocês têm que saber que esses valores, se vocês olharem a partir de 2004, esses valores eram de R$20 e R$14,09. E aí, para quem ganhava até R$3 e R$14,09 para quem ganhava mais do que R$30, até uma quantia de R$586. Isso foi ao redor de 2005, com a inclusão de 5.545 de 2005. Ok, isso estaria no regulamento da Previdência Social, no artigo 83 do Decreto 3.048 de 99. Só que aí nós temos que passar para vocês mais ou menos o valor atualizado. E o valor atualizado, se não me falha, vou colocar aqui, a partir de 1º de janeiro de 2000, passou para R$ 48,62, não é isso? Quando o segurado não tinha superior até R$ 1.425. Então, vamos lá. A partir de 1º de janeiro, nós temos esse valor. Então, seria R$ 48,62. Quando o segurado recebe até R$ 1.425,56. E tem o quê? Que em 2019 ele tinha um valor menor, né, que era 46,54. Mas nós temos ainda o quê?
um valor inferior, né? Inferior, ele tem que ser olhado se ele recebe mais do que R$ 1.425. Então, vocês têm que saber isso, tá? Então, não é um valor de benefício muito grande, não é um valor de benefício grande, né? Pequeno, complementa a renda do trabalhador, tá? E ele complementa a partir dessa ideia de que o valor máximo e teto para concessão é R$ 425,56. Está claro? Então, o que efetivou esse valor foi a portaria CPRT 3.659 de 2020. Está claro, gente? Então, e ela teve vigência a partir de 2020. Então, vocês têm que saber que se você participa de um departamento, né, esse departamento pessoal tem que implementar esse valor quando o trabalhador recebe menos do que 1.425. Eu tenho que falar mais, ainda não acabou o salário família. Nós temos requisitos documentais. E o que são requisitos documentais? São os documentos que o segurado deve apresentar, né, seja junto à empregadora, seja junto ao empregador, seja junto ao fato, seja junto ao INSS, para que ele receber esse salário família. Esses requisitos documentais estão na lei, né? Então, eles estão na lei, estão no artigo 67 da lei, que eu vou transcrever para vocês aqui no chat. Então, no Plano de Benefício da Previdência Social, Lei 8.213 de 91, nós temos os seguintes requisitos documentais. Primeiro, o salário família, da apresentação da nascimento do filho, não precisa ser atualizada, porque a gente só nasce, claro. Agora, casamento normalmente precisa ser atualizada, mas a certidão de casamento é irrelevante para a efeito família, tá? E ainda a gente tem que juntar, no caso do filho ser inválido, uma documentação relativa a essa invalidez. E que documentação seria? Um relatório médico do médico que acompanha o filho, normalmente, de preferência um médico, né, indicando a invalidez. Tá claro? E aí, aqui nós temos uma disposição de extrafiscalidade. Né? O que é uma extrafiscalidade? Por meio da ação ou por meio de sanções, não de sanções, mas de uma fiscalização em exercício de poder de polícia, nós temos que o desejo de implementação de condutas por parte dos cidadãos. Primeiro, falamos que é a certidão de nascimento, né? Ou relatório médico. Aí eu vou colocar relatório médico constando, demonstrando a invalidez do filho, é o primeiro documento, né? Vamos deixar claro aqui. Segundo documento, cartão de vacinação. E aqui entra, né, extrafiscalidade, tanto nesse segundo documento quanto no terceiro. Então, para que se pague o salário família, tem que ser demonstrado e comprovado documentalmente que aquela criança está em dia com a sua vacinação, junto aos postos de saúde do SUS. E terceiro elemento constitutivo, importante também, né, a gente chama isso aqui de relatório de frequência do filho no ensino infantil ou fundamental, ou seja, na educação no ensino. No ensino, normalmente é infantil e fundamental, até os 14 anos de idade. Tá claro? Então, você vai na escola, e na escola você tem relatório, certidão, a gente também pode chamar de certidão de frequência, declaração de frequência do filho perante a escola. Esses documentos devem ser apresentados por
empregador, tá claro? E o empregador tem que guardar esses documentos juntamente, né, com os demais documentos de pagamento do salário família pelo período de 10 anos, de acordo com a lei, e 5 anos, de acordo com o Supremo, para efetivar a função do INSS. Eu saliento para vocês que empregadores domésticos, o empregador doméstico só exige a certidão de nascimento, mas, por cautela, seria interessante o cartão de vacinação atualizado e o relatório de frequência na escola. Tá claro, gente? A cautela é boa e qualquer aconselhamento que evite uma autuação da Receita Federal junto ao emprego é válido. Senhores, e eu volto a falar para vocês que, para trabalhar isso, essa documentação também vai ser apresentada no sindicato. O sindicato deve prestar contas dessa INSS, inclusive para percepção das verbas de salário família que deverão repassar para os trabalhadores avulsos, sindicatos ou mesmo órgãos gestores de mão de obra. Tá claro, senhores? Então, para todos, era isso que de salário família, e esse é o último de contingência familiar. Ou seja, nós temos 2 benefícios de contingência familiar: o salário maternidade e o salário família. Não aposentadorias, não são aposentadorias. Então, você não pode analisar ele da mesma forma que uma aposentadoria. Né? Então, o salário família tem caráter indenizatório, o salário maternidade tem caráter de benefício substitutivo do salário, mas não de prestação continuada. Tá? E eles analisam os riscos sociais, que não é bem o risco social, né? Do nascimento de filhos. Né? Nascimento de filhos, observação de filhos, nas hipóteses legais. Então, por isso é chamado de benefício de contingências familiares. Eu agradeço a presença de todos e vou encerrar essa videoconferência, tá claro, senhores? E vamos colocar à disposição para eventuais perguntas. Se cuidem.